Então, poderíamos, através da matemática, falar sobre o tempo. Através da física, da estática, da eletricidade, da esterese magnética do tempo em que se interrompe a corrente elétrica e o aparelho ainda continua funcionando, poderíamos falar do tempo pela imagem da música. A música que não tem tempo, ela se chama clássico. O trabalho que não tem tempo se chama obra-prima. Tudo que está além do seu tempo, tudo que nunca passa, tudo que sempre esteve, se chama obra de perfeição. Perfeita é a obra que não passa. Perfeita é a música eterna, como a Aleluia de Handel, como as sinfonias de Beethoven, como a capacidade criativa de Schubert, Chopin, Strauss e suas maravilhosas valsas. O tempo dos princípios básicos de Moisés, as leis de Moisés, transcende o tempo, gerando direito natural, gerando leis naturais, a capacidade de governar de Abraham Lincoln, a capacidade de pacificar de Mohandas Karachand Gandhi, não tem tempo, nunca passam. São obras-primas do Espírito imortal. Assim, o tempo surge para nós, gênios da criação, heróis da sobrevivência e da evolução espiritual, santos da eternidade, como algo para ser administrado no nosso tempo de reencarnação. Temos que nos vincular a esse tempo, embora sejamos eternos, embora tenhamos como Pai aquele que está na transcendência, o que adora o tempo sem tempo, temos que viver esse tempo. E Jesus foi o grande Senhor do tempo, foi o grande mestre de todas as horas, aquele que soube compreender como ninguém a beleza do tempo de Eclesiastes, que falava que há tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para reproduzir, viver, trabalhar, semear, colher, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para sorrir, mostrando então ao ser humano que dentro do contexto da evolução precisamos respeitar a dinâmica do tempo. Akhenaton foi um grande faraó que esteve além do seu tempo no Egito. Todo aquele que vive além do seu tempo naturalmente se candidata a ser mártir, a ser alguém que vai ser sacrificado porque está incomodando a paz daquele tempo, a estagnação daquela civilização, as tradições das representações sociais daqueles que vivem naquela sociedade, entre aspas, odierna. Mas eis que aqueles que vivem além do seu tempo, como Geraldo Vandré na música, ou aqueles que vivem além do seu tempo no clássico de Mozart, todos aqueles além do seu tempo, Pitágoras, que fundou uma cidade da paz e fraternidade como Akhenaton, fundou Akhenaton, foram crucificados, ou melhor, foram assassinados, porque estiveram além do seu tempo. Galileu, Copérnico, Kepler, cientistas de uma nova geração, de um novo tempo, foram perseguidos, como Aristóteles, como Sócrates, como Xenofontes, como Tales de Mileto, e a menina Joana d'Arc, que estava além do seu tempo, nas dimensões mediúnicas de revelações futuristas, também foi queimada, traída. Jesus falava do tempo. E o tempo, até hoje, se nos apresenta como enigma. Os profetas são os senhores do tempo. Eles que preconizam pela mediunidade futurista o que vai acontecer. Como Nostradamus, que falava da existência ou das existências de tantos fatos além do seu tempo. Os profetas são aqueles que entram numa cadeia de tempo, mas que não venham me dizer que se trata de uma probabilidade. Muitos se
cientistas afirmam que as profecias resultam de um estudo de probabilidade que poderá acontecer ou que poderá não acontecer, considerando que o destino é feito por cada um de nós. No entanto, existem coisas que são fatais. Ainda que tenhamos ciência do que vai acontecer e tentemos evitá-las, não se conseguirá. Porque existem acontecimentos que são fatais. Existem ocorrências que não se pode evitar, nem mesmo com todo livre-arbítrio, porque estamos inseridos numa cadeia imensa de uma matriz espiritual que não se pode superar. Por exemplo, o nosso nível espiritual. Os profetas são aqueles que veem além, e esse além vem com uma imagem reveladora de quem penetrou nas dimensões do tempo e além desse tempo físico pode perceber o que vai acontecer, o que irá acontecer daqui a 10, 20, 200, 300, 500 ou mais de 1000 anos. E por isso que através da mediunidade o que buscamos? Através dos nossos médiuns o que buscamos? Senão os mistérios do tempo. O que mais nos incomoda em relação à morte? É a morte? Não. Porque sabemos que a vida continua, mas é o nosso tempo depois da morte. O que mais nos gera incredulidade? É a falta de fé? Não. É a falta da certeza do tempo. O que mais nos perturba? É a ignorância? Não. O que mais nos perturba é a ignorância em todo o tempo. Não é a ignorância em torno do saber, mas em torno do tempo que vamos viver. Então, tão misterioso como a morte é o tempo. O nosso tempo no passado. Alguém poderia questionar: que fui eu em outra vida? O que serei eu na próxima encarnação?